Agora, para o que você está fazendo aí, porque é um alerta à reportagem que eu vou chamar agora aqui. Você vai acompanhar uma ação covarde de um criminoso contra 3 idosos. E esse fato nos faz alertar para a situação de idosos que vivem sozinhos. Lembrando que é responsabilidade de nós adultos com os nossos idosos. Tá? Muitos não respondem por si, tá? São como crianças. Você vai ver na reportagem. Esse destaque vem do Noroeste Fluminense. Roda aí. Era uma noite até então tranquila na pacata cidade de Miracema. A câmera instalada na sala da residência mostra 3 idosos. Eles percebem algo estranho fora da casa. O idoso se levanta para averiguar a situação. Ao chegar na porta, percebe alguém na varanda. Ele tenta fechar a entrada, mas é derrubado por um homem encapuzado. As mulheres assustadas continuam no sofá. Depois de empurrar a vítima, o bandido pede calma. Para evitar que a vizinhança perceba, o criminoso fecha a porta e as cortinas. Pede silêncio o tempo todo e procura objetos para roubar. Em seguida, ele ajuda o idoso a se levantar. Toda a cena leva cerca de 1 minuto e meio. O homem rouba os celulares das vítimas e foge. O caso, que foi registrado e segue sob investigação da delegacia da cidade, chama a atenção para o movimento nas cidades do interior do Rio, que costuma diminuir no período de alta temporada. As férias de verão concentram a população nas praias e, ao mesmo tempo, esvazia os municípios. Cenário favorável aos criminosos, que se aproveitam do momento para assaltos e furtos em domicílios e ruas. No caso dos idosos, a situação é ainda mais alarmante. Paulina tem 80 anos e só se sente segura em casa em meio a correntes e cadeados. Ela viveu uma época em que a tranquilidade imperava. A janela até ficava aberta para o cara entrar fresca, né? Porque ventilador a gente não tinha. Então a gente deixava tudo aberto para poder refrescar. Ficava até umas 10 e tanto lá na rua, conversando com os vizinhos. Era o tempo que a gente tinha para vizinho, né? Para as crianças também brincar um pouco. Final de semana, então, é uma festa. Mas aí o tempo mudou muito. Os tempos são outros e ela precisou se adaptar. A aposentada afirma que evita sair de casa e sempre deixa tudo trancado. A gente tem que ter cuidado, né? Olhar a porta, a janela, trancar ali, a grade, nós botamos grade ali, porque é o jeito, não tem outro jeito, sabe? Mesmo com os cuidados sendo tomados pelos idosos para evitar assaltos nas ruas e residências, a ação familiar é fundamental para que este grupo não fique vulnerável a crimes. Eles também estão numa situação de vulnerabilidade como uma criança de menos de 10 anos. Então, os adultos, eles devem saber que eles também podem ser responsabilizados por deixar, muitas vezes, pessoas com mais de 80 anos. Às vezes você pode ter um incêndio causado por um idoso, ele liga o fogo e ele esquece, ele abre o gás. Todos esses casos que eu estou falando, eu já presenciei. Portanto, os mesmos cuidados que se tem com uma criança de 10 anos contra uma série de situações, você deve ter com um idoso. Isso a gente aprende lá atrás. Nem agora não. Agora ninguém tem tempo para nada. De vez em quando alguém assim vão revezando, né, para olhar a gente. Um bocado viaja, um bocado vem, outros vão. E foi quando? Foi ontem, meu filho lá do Rio Grande do Sul, ele ligou. Mãe, como é que tá as coisas aí? Como é que tá? O que você está fazendo? Uma dica é evitar expor objetos de valor quando sair de casa.
muitas idosas gostavam de usar suas joias. É um direito tão belo, eu me lembro, as idosas em Copacabana, elas gostam, e é um direito que elas têm, mas o mundo mudou. Então, relógios chamam a atenção. Às vezes o relógio não é de ouro, mas é dourado. Pingentes, pérolas, tudo que celular, obviamente, como uma coisa mais fácil. Dona Paulina viveu tempos mais tranquilos no passado. E mesmo temendo ser uma vítima, se preocupa com aqueles que cometem os crimes. Para ela, só a base familiar e a educação podem mudar o destino das pessoas que seguem os caminhos da violência e vivem à margem da lei. A educação começa de casa. Não adianta ficar culpando o professor. O professor ajuda, mas tudo começa dentro de casa. Se ele viu uma coisa errada, uma falta de educação dentro de casa, ele ali vai aprendendo, né? Então, a gente, depois que tem filho, a gente fica até mais educado. Tem que ficar, né? Não tem jeito. Ou ele vai educar, ou ele vai deixar para o mundo, não é? E assim a gente vai levando na fé, e Deus é mais. Olha, 3 lições que eu tiro dessa reportagem maravilhosa aí. Primeiro, a respeito do vagabundo lá. O que ele fez ali é imperdoável. Nada justifica ele entrar numa casa com 3 idosos e fazer o que fez. Tá? Esse é o primeiro caso. Não vai demorar muito, eu vou ter o prazer de anunciar a prisão dele, que ele pague pelo que fez. Segundo, a nossa responsabilidade com os nossos idosos. Tá? Ah, mas ele não quer morar com a gente, tá? Ele quer morar sozinho. Mas você tem responsabilidade, pelo menos mantenha-se informado a respeito deles. Ligue. Você viu a alegria aí da dona Paulina quando falou que meu filho ligou lá do Rio Grande do Sul, mãe, o que você está fazendo? Uma alegria, a satisfação de contar isso para a gente, né? E o terceiro ponto, né? A lucidez da dona Paulina aí, né? Dando uma lição de moral em muitas pessoas que não têm o mínimo respeito pelo próximo. Dona Paulina, ó, um beijo no seu coração, tenho certeza que a senhora educou seus filhos da melhor forma possível, por isso que está colhendo os bons frutos agora. Que sirva de exemplo para muitas pessoas que não cumprem, né, essa lição aí.